Everaldo Lima e Ademir Cachano, por gentileza, para falar da parte de tecnologia. Do hardware e de software também, né? Sim, sim. Onde quiser, ou aqui ou ali. De quem está subindo. O Ademir Cachano tem uma história engraçada que todas as perguntas, né, existem técnicas jornalísticas para provocar uma emoção. Né? Revelar um pouquinho das coisas. Assim, no final, falou de tudo que tem que falar assim, dá uma embargada na voz e faz essa pergunta final matadora de um jeito bem assim, né? Ninguém chorou. E aí, eu falei assim, a gente estava no evento que o Daniel Ravazzi promove, né? Ele faz com a ajuda do professor Vicente, Victor Vicente. Na PUC. Então, nesse dia, o Ademir estava lá para participar do evento. Eu falei, e aí, ele chora? Mas ele, assim, e outra coisa que a gente aprende, né, no jornalismo, não desliga a câmera, deixa gravando. Já aprontou legal. Não, mas assim, vocês viram que ele foi muito transparente, muito verdadeiro, e por causa, né, disso, acho que ele fez o que todo mundo queria fazer e ficou segurando. Ele foi, então, trouxe humanidade para o trabalho. Só revelar esse bastidorzinho. Marcos, comenta um pouquinho a respeito aí da escolha desses personagens, porque você os escolheu e já manda uma pergunta para eles. Sim, né? O Ademir aqui ele é extremamente conhecido, né, principalmente o pessoal de MSX, é uma lenda aqui do MSX no Brasil. Né? O Ademir, na época, ele desenvolveu alguns hardwares, né, que foram definitivos e estimulantes justamente da parte de jogos. Foi um cartucho de Mega RAM, né, para MSX, para possibilitar a carga de jogos com mais memória e a partir de disquete, porque no Japão era tudo em cartucho, meio em cartucho. E o Ademir desenvolveu também o kit de transformação para converter os MSX nacionais em MSX2, né, com uma série de coisas. Eles fez também expansor de slot, uma série de coisas, né, Ademir? Então, é uma pessoa extremamente representativa aqui da parte de hardware, né? E a gente falou muito de software, mas tem a parte de hardware também, de pessoas que foram desenvolvendo aqui no Brasil, né? O Everaldo é um antigo funcionário da Prológica, né? da Filcris, né? Da Nova Eletrônica. E você te pedir, deixa então o Ademir comentar alguma coisa, depois você faz então uma apresentação. Certo. Manda a brasa aí, Ademir. Então, eu nessa história toda eu fico falando, o que eu estou fazendo aqui, né? Que a história são os jogos. Que eu fiz um jogo na vida, que foi o do disco laser do Ringo, que foi para lançar o produto aqui no Brasil. Acabei, como eu falo para o pessoal em todo lugar, eu tive a sorte de nascer pobre. Então você tem que correr atrás das coisas. E essa a Mega RAM, todos os produtos que foram criados, foram em função de você permitir que os outros tivessem acesso ao que existia lá fora a um custo brasileiro, né? Porque não tinha, você via o que existia, meus amigos traziam coisas de fora, você via o que estava acontecendo lá fora e que eu queria dar um jeito de o brasileiro ter acesso a essas coisas. Então acabei criando a Mega RAM, o Kit 2.0, que acabou tive a sorte de fazer sucesso, foi o hardware mais copiado aqui no Brasil, porque as outras empresas copiaram, produziram, tanto que no Rio de Janeiro, para ter uma ideia, eu sou o cara que copia o que o outro fabricava, e foi exatamente o contrário. No Rio de Janeiro eles vendiam tanto que eu era o que copiava o que eles fabricavam. Então acabei influenciando, sem querer acabei influenciando uma geração toda, daí tanta emoção. Que aí eu falo para o pessoal, eu encontro as pessoas agora que agora têm filhos, o cara faz questão de me apresentar, porque ele falou, não, isso aqui me ajudou, o que ele fez, me ajudou na minha carreira, ajudou na minha vida, me deu direcionamento na minha profissão. Isso é muito gostoso de se ouvir, é uma sensação gostosa. E aí entra o não consigo lidar com essas coisas, porque é uma coisa que se torna emocionante, você influenciar na vida dos outros. Mas na realidade, o jogo mesmo que eu fiz foi o Disco Laser, e sem querer o programa mais copiado e pirateado do Brasil, que foi o MegaRAM.B, que é o carregar os jogos Mega ROM, os cartuchos Mega RAM. E com todo jogo que era copiado, carregava o MegaRAM.B junto. Então foi o software mais pirateado do planeta, foi esse. Então é uma sensação muito boa isso. E até hoje
continuo produzindo coisas para a MX porque não me deixam parar de produzir coisas para a MX. Eu já tentei várias vezes. Eu falei, pessoal, fiz as asneira de fazer um grupinho de 10 plaquinhas para terminar uma coisa e fiz a besteira de colocar na internet. Já apareceu 60 para comprar. Eu falei, meu, eu não quero mais fazer isso, mas não tem jeito, você tem que continuar. E tem eu sou tonto, eu continuo. Isso que é pior, isso que é pior. Mas é bom, é muito bom isso aí. Eu fico hoje em dia imaginando como naquela época que você tinha o quê? Telefone, jornal e algumas revistas. Eu conseguia comprar componente importado, processador de vídeo da Yamaha, memória não sei da onde. Como eu conseguia fazer isso? Eu não consigo lembrar agora como eu consegui esses contatos, trazer esse material para cá. Calcula a dificuldade que era. Hoje você chega na internet e digita lá o código componente, aparece o PDF, aparece informação, aparece o fornecedor, aparece tudo. Na época você tinha telefone e jornal. Você tinha que achar. Eu fiz a incrível história de mandar o fax manuscrito. Quando eu tive acesso a um fax, eu escrevi, porque eu não tinha impressora, escrevi, contato, gostaria de informações sobre o componente processador de vídeo da Yamaha e mandei para o número da Yamaha que tinha no manual técnico, mandei para a Yamaha. Eles responderam. Eu falei, nossa, deve ser por isso que o americano é tão rico, porque eles responderam para um cara que mandou um fax manual, coisa que aqui no Brasil ninguém faria isso nunca. Mas eu falei, não, eu fiquei tão impressionado, aí eu dei valor ao contato com o mercado externo. E aí é o que eu acabei desenvolvendo várias coisas, mas foi muito bom, dava trabalho pra caramba, mas era gostoso, que nós estamos comentando, era tudo muito mais difícil, mas era muito mais gostoso fazer. Você tinha que se dedicar totalmente, você tinha que correr atrás, não dava, agora as coisas agora estão muito mais fáceis, mas não se faz nada para facilidade. Eu queria contar uma curiosidade, pessoal, na verdade duas, né? Obviamente ele não vai se lembrar, mas em 1989 eu mandei transformar o meu MSX, o meu Expert, para MSX2, na MSX Projetos, na Alameda dos Inhambiquaras, e o Ademir que trouxe o meu computador de novo. Não, isso aí era legal. Foi lá que eu vi também pela primeira vez uma amiga mil. Os meus sócios na MX Projetos, que eu criei MX Projetos lá na Alameda dos Inhambiquaras, que é para o pessoal da MX tudo. E os meus sócios, para vender programas para a MX, começaram a vender Amiga e software para a Amiga no andar de baixo. Foi uma sociedade maravilhosa, né? Aí saiu e foi para a NPO, que eu saí de lá. Que aí que era da Folha de São Paulo, que o nosso orgulho foi quando foi lançado o Kit 2.0 para a NPO, foi comprada a capa do caderno de informática da Folha e foi lançado na capa, colorida, bonitinho, o lançamento do Kit 2.0. Que era vender no MAP, em Mesbla, tudo, mas também não deu em nada, foi uma perda de tempo. Faz tentativa, né? E por falar em tentativas, Márcio, faz aí. Só comentar uma outra coisa, muito rápido. A explicação do Ademir na entrevista sobre como ele criou a Mega RAM, como ele criou o kit, está no DVD de extras do documentário, só nesse parênteses. Estamos aqui com o Everaldo, nosso amigo lá do Litoral, né, foi funcionário da lógica do grupo Filcris, da Nova Eletrônica, né, trabalhou como técnico diretamente com os micros da Pológica, né, com o CP200, CP300, CP500, então ele esteve embrenhado aí bem no meio de todas essas máquinas. Alô? Me ouvindo? Bom, eu comecei no... Falou porque começou. Pode encostar mais. Alô? Eu comecei no grupo da Prológica em 79. E eu trabalhava na Nova Eletrônica, fazendo kits Nova Eletrônica, um projeto de kits, talvez vocês já tenham contato com isso. E depois de um certo tempo, apareceu para a Nova Eletrônica uma placa do ZX80 da Sinclair para ser copiada. E isso caiu na minha mão. Eu não sabia nada de computador, absolutamente nada. Eu sabia o máximo de eletrônica digital. Aí foi feito esse clone do ZX80. E só que ficava muito difícil isso para os clientes da revista para montar isso como kit. Então, se vocês já viram a história de que saiu na Nova Eletrônica como kit, isso é mentira. Nunca saiu como kit, tá? Sempre foi vendido
partir daí eu comecei a fazer parte dos projetos da Prológica. Teve uma época que eu saí do grupo, fui para a Itautec, passei pela Itautec, e depois em 84 voltei para a Prológica. E aí foi exatamente a época que eu comecei a participar dos projetos do CP500, SCP-400, o CP200, tá? E toda essa linha de computadores pessoais da Prológica. Bom, como todo mundo já viu aqui no documentário, muito bem feito, é uma época muito difícil. Tá? Eu imagino que seria naquela época se a gente tivesse internet, tá? Como seria hoje. Mas não tinha. Tá? No máximo que você tinha revistas estrangeiras, os equipamentos na Prológica, já. A Prológica é uma empresa grande de computadores. Tá? Muito material que chegava de fora vinha do que a gente chamava de mala diplomática. Tá? Vinha lá para fora, trazia algumas coisas, colocava na bancada da gente lá e decidia se o que ia montar, o que se ia fazer, o que se ia adaptar e colocar no mercado. Mas assim, foi uma época de muito aprendizado. Tá? O pessoal hoje, principalmente os mais novos, falam da reserva de mercado, torcendo o nariz, diz que isso não foi bom para a indústria brasileira, etc. Eu fico pensando, principalmente no pessoal mais antigo que está aqui e aqueles que estão no mercado hoje, o que seria, tá, da cabeça dessas pessoas se não tivessem aprendido, tá, e batalhado duro com a reserva de mercado. Porque muita gente pensa que assim, foi lá e copiou. Existiam placas que funcionavam na Europa, no clima da Europa, não funcionava no Brasil, no campo do Brasil. Tá? Existiam coisas que, por exemplo, transformar um CP500 de 2.5 MHz, tá, para 4 MHz era um trabalho largo. Não era simplesmente trocar o clock e está tudo funcionando. Você tem aí plaquinhas de Arduino, com clock de 64 MB, de 32 MB e assim por diante. Antigamente, a tecnologia, os chips, não permitiam isso. Então você ia lá de milissegundo em milissegundo, escaneando o sinal, ou verificando por onde passava para poder colocar tirar um inversor do lugar, ou colocar uma porta a mais para atrasar o sinal e poder fazer as coisas funcionarem. Mesmo, por exemplo, o CP, quando eu fiz a primeira placa do ZXBT, para passar para o Inês 8000, para passar para o Inês 8000, que foi o computador que já tinha o BASIC, né, BASIC científico, nós não tínhamos como fazer isso na Prológica. Nós conseguimos fazer isso porque eu recebi uma ligação de um rapaz de Brasília que tinha comprado um kit da Sinclair para transformar os ZX80 da Sinclair para o ZX81. E ele não conseguia fazer funcionar. Eu queria saber se a gente podia ajudar. Aí, assim, uma ingenuidade, pedi para essa pessoa me mandar o kit que eu ia resolver para ele. Quando ele fez isso, eu já sabia o que era. Tá? A nossa placa, ela tinha o chip da EEPROM, cujo chip select é invertido com relação à ROM do ZX81. Então ele mandou para cá, para a Prológica. Aí o que aconteceu? Copiaram o seu chip, tá? Foi feito a arte do teclado, tá? E aí saiu o ZX81, o Inês 8000, tá? Foi lançado. E do Inês 8000 para o CP200, também é uma coisa meio desacreditada. Eu peguei, apareceu um ZX81 no Prológica, e eu pedi permissão para analisar o ZX81. E o ZX81, quem conhece, sabe que ele tem um chip dedicado. Então não é fácil saber o que tem ali dentro. Então eu passei semanas com um analisador de dados, tá, plugado no chip, com a listagem do disassembly da ROM, analisando sinal por sinal, o que está acontecendo, o que está acontecendo, para poder gerar a lógica do slow do CP200. E foi aí que nasceu o CP200. Então as coisas eram assim. Tá? Precisava de uma dedicação muito grande. Tá? Eu cheguei, minha esposa está aqui, ela testa isso. Eu cheguei, eu morava no quarto de cozinha. Assim. Eu cheguei a fazer layout em cima de uma tábua de passar roupa. Tá? Em casa, porque eu tinha que trabalhar em casa para resolver os problemas. E não tinha nenhuma mesa para poder fazer isso. Tá? Então é um trabalho árduo, um trabalho duro. Tá? E assim, se ganhava dinheiro, muito bem. Tá? Você ganhava experiência, você ganhava reconhecimento dos colegas de trabalho, porque você não tinha como disponibilizar isso na mídia, como informação. Então você tinha os colegas de trabalho. A Prológica foi uma empresa que
trouxe muita alegria a trabalhar. Tá? Se eu pudesse voltar, eu voltaria nesse tempo. Tá? Faria muita coisa diferente, mas voltaria. E sinto orgulho de ter trabalhado nisso. Eu acho que o documentário fala sobre essa época, fala sobre o desenvolvimento de jogos, mas existiu sempre, claro, na parte de hardware, na parte técnica, atrás das câmeras, vamos dizer assim, nos bastidores, existe a gente muito, tá, trabalhando, tá? Por isso nós tínhamos assim, tinha reserva de mercado, era a lei, tá? Ninguém podia ficar pensando em ética naquela época, porque se você ficasse pensando nisso, você não desenvolvia, não ganhava dinheiro. Nem, só uma história que eu sempre conto, que eu trabalhei na Itautec também. A Itautec demorou 4 anos para desenvolver o primeiro micro na Itautec. Um micro que usava o 8085. Na época do lançamento, meses antes do lançamento, resolveram trocar o chip pelo NS800. Porque o NS800 tinha o set de instruções do Z80. Tá? E o que aconteceu? Perdeu tempo. Tanto é que hoje, você tem milhares de centenas aí de CP500 que você encontra no mercado para vender. Eu gostaria que alguém me dissesse aqui que já viu um i7 mil para ser vendido. Tá? Porque eu não tenho. Tá? Então, é assim, não tinha tempo para a gente ficar pensando, é problemático você copiar, não copiar. Sim, tá? Não tinha. E o que acontece? Depois da primeira cópia, sempre tinha muito trabalho de desenvolvimento em si. Tá? Então, é isso que eu vivi. Eu dizia uma coisa que, como a gente tem sim, a sintonia, o que ele me pediu para falar era o que eu ia falar para ele. É incrível, né, a nossa entrevista com você, assim como todos os outros que falaram de hardware, de software, são muito interessantes. A gente gostaria de. A ideia era abrir para perguntas, mas eu vou sugerir o seguinte: aproveitando que eles estão aqui, quando a gente acabar de entregar o auditório, aí fora a gente vai ter mais tempo para conversar. Então, eu vou ter que suprimir essa parte das perguntas, senão a gente vai estourar o horário, porque a gente quer manter tudo no cronograma. Então, obrigado por vocês terem vindo. Eu queria pedir